O destravar da inteligência emocional. Como hackear o seu cérebro, de Pablo Marçal. Dedicatória. Neste mês de novembro, dedico este livro à minha amada esposa Ana Carolina Marçal. São 272 mil horas que ela está aqui. A Terra nunca mais foi a mesma. Ela mudou a vida dos seus pais, seus irmãos, seus amigos, mas ninguém nunca mudou tanto como eu. Porque o seu propósito era me transformar naquilo que eu sou, e isso não seria possível através de nenhuma outra pessoa. Lembro quando ela me aceitou na sua vida, mesmo quando eu não poderia oferecer nenhuma carona, porque eu só tinha uma bicicleta. Lembro quando sonhou em casar comigo, mas eu não tinha a mínima condição de assumi-la. Lembro de pessoas da igreja a persuadindo em não se relacionar comigo, pois eu era pobre. Lembro-me muito bem de todas as coisas e de ver o seu coração em todos esses casos. E hoje estamos destravando a terra e ela continua aquela mesma garota com um coração simples de 15 anos de idade. Isso me alegra muito. Querida, você não é a minha cara metade? Nós definitivamente somos um. Nada pode dividir uma unidade. Eu me sinto amado por você todos os dias da minha vida. Como compensou me guardar só para você? A rainha amada da minha alma, do meu espírito e do meu corpo. Amo muito você e tudo aquilo que já construímos e construiremos juntos até depois do fim. Prefácio. Somente para homens e mulheres que querem comandar a sua vida. Espero que esse tempo dedicado à leitura seja o início de mais um processo de transformação na sua vida. A cada capítulo vou te fornecer ferramentas para a compreensão dos segredos de uma vida plena. Vamos escalar as montanhas da sua mente. Você vai aprender como desfrutar da sua vida no âmbito físico, emocional e espiritual. A minha única certeza é: você não será mais o mesmo ao terminar de ler esse livro, e eu sempre digo: o fim é melhor que o começo. Se você está procurando uma solução para os seus negócios, a salvação da sua família ou simplesmente ter a solução para o caos da sua vida, é aqui neste livro que você vai encontrar a resposta. Ao ler esta introdução, independentemente da sua idade, eu tenho certeza que se sentiu atraído por esse assunto, pois já percebeu a importância em investir na compreensão das inteligências emocionais. Peço que tenha cuidado em não se tornar um obeso cerebral. Gostaria de te sugerir que você assista meus vídeos no YouTube e me acompanhe nas redes sociais, pois certamente irá esclarecer e fixar melhor todos os conteúdos. Mas cuidado! Se você aprender e não utilizar, ficará com obesidade cerebral e isso é uma coisa terrível. Já te adianto que para cada hora de estudo você precisa de 20 horas de prática. Lao Tse já dizia que saber e não fazer ainda não é saber. Certamente, essa leitura vai abrir muitas portas desconhecidas do seu eu interior. Estou muito interessado em ajudá-lo e durante esses dias de leitura você será o meu convidado de honra. Prepare-se, a nossa viagem será para dentro de você. Me comprometo em depositar o melhor do meu conhecimento para construir fundamentos sólidos em você. Começaremos a nossa jornada falando o quanto você é importante, o quanto sua vida pode melhorar e outros temas que transformarão a sua mentalidade e a sua realidade. Você conhece a sua força interior? Independente se sua resposta foi sim ou não, posso garantir que neste livro haverá os conhecimentos e novidades a serem experimentadas e exploradas. Com a compreensão desses tipos de trilhas internas mentais, você vai expandir o seu universo cerebral, a sua criatividade, sua sensibilidade e a transformação será inevitável em sua maneira de pensar e agir, o que será muito importante para o seu crescimento emocional. Pablo Marçal. Capítulo 1. Autoconfiança. Você conhece essa força interior? Começaremos a nossa jornada falando de como a sua vida é importante, e para isso, vou te mostrar que a autoconfiança é algo que você precisa estabelecer como uma prioridade em sua vida e ela será uma de suas bases. Você sabia que a autoconfiança é construída? Exatamente isso. Ela não é algo que você tem, é algo que você precisa desenvolver e pode criá-la a qualquer momento. Ninguém é super confiante o tempo todo.
Você precisa desejar ter autoconfiança e se esforçar na busca deste sentimento. De todas as pessoas que conheço, em algum momento elas se sentiram abatidas, precisando reorganizar os pensamentos e as suas atitudes. Pouco importa se você tem pouca autoconfiança ou quase nenhuma. Vamos começar agora mesmo essa transformação. A treta aqui é o que você precisa fazer para criar esse sentimento. O primeiro passo será comandar o seu cérebro e seu corpo para terem ações para que essas mudanças aconteçam. Silencie e perceba quanto dessa força existe em você. Quantas vezes você se culpou pela falta de autoconfiança quando desistiu? Se sentir autoconfiante é um estado da sua mente, criado pelas reações fisiológicas do seu corpo. Mostrar sua coragem, determinação e autoconfiança só depende de você e de mais ninguém. Esse fato aconteceu em Atlanta, em que a mãe se chamava Angela Carvalho. O macaco que segurava o carro acabou cedendo e caiu em cima do seu filho. O mais incrível é que a mãe de 51 anos, com apenas 65 quilos, conseguiu levantar o carro que pesava mais ou menos 1 tonelada, só para salvar seu filho. De acordo com especialistas, ela teve uma descarga de adrenalina e por isso conseguiu levantar tanto peso. A sua mente é como uma terra fértil. Seus pensamentos são as sementes e a sua vida é o resultado dessa plantação. Se você confiar verdadeiramente em você e na sua capacidade, você irá vencer qualquer desafio, como o exemplo da senhora Ângela. Os seus pensamentos criam a realidade. Existem algumas atividades que podem comprovar essa mudança de estado na mente humana através dos comportamentos físicos. Por exemplo, eu sempre indico que você comece pelo banho gelado. Na verdade, o nome não é banho gelado, é banho natural, pois a temperatura da água vai depender da estação do ano e o local onde você se encontra. Com isso, você já começa a comandar o seu cérebro, impondo a ele coisas que ele não quer fazer. Essa é uma das maneiras de ditar as regras de forma consciente e dar o direcionamento de onde você quer chegar. São muitos os benefícios do banho natural e vou compartilhar alguns com você. Constrói força de vontade e disposição. Melhora a resistência emocional. Reduz o estresse. Melhora a sua pele e cabelo. Aumenta a testosterona. Aumenta a imunidade. Ajuda na recuperação muscular. Melhora a circulação. E teria ainda inúmeros outros benefícios, mas acredito que esses já são suficientes para encorajar você a começar hoje essa prática. Não sei se você já percebeu como um simples sorriso pode mudar o seu estado interior. Comprove isso na próxima oportunidade que estiver bem irritado ou em meio a uma discussão com alguém, experimente sorrir. É automática a interferência na mente, no seu modo de pensar, sentir e agir. Suas ações criam suas emoções. Comece a respirar fundo com maior frequência, no mínimo 3 vezes ao dia. Isso oxigena o cérebro e traz uma sensação de alívio e paz. Para alcançar níveis maiores de autoconfiança, comece agora transformando o seu jeito de caminhar, a postura dos seus ombros e a tonalidade da sua voz. Lembre-se da posição da Mulher Maravilha. Tórax elevado, mãos na cintura e pernas entreabertas. Isso ajudará na liberação de endorfinas que melhoram o humor. Você precisa de mais autoconfiança? Lembre-se agora de alguém que viu pela primeira vez e, mesmo sem essa pessoa ter falado sequer uma palavra, você identificou o quanto ela já era autoconfiante. Mas é lógico que conseguimos reconhecer até o caminhar de uma pessoa cheia de autoconfiança. Quando você entende quem você é, a autoconfiança flui de dentro de você. Todas as pessoas por perto percebem essa transformação, não tem como. Usufrua disso, por favor. Respire como uma pessoa autoconfiante. Se mova, fale, se comporte como uma pessoa cheia de autoconfiança. Para ativar o seu cérebro e dar aquele start, faça algo ridículo. Por exemplo, agora mesmo onde você está, se estiver sentado, levante-se e faça algo diferente. Bata palmas, ande de costas. Vamos lá, faça alguma coisa ridícula e se sinta mais vivo. Recarregue suas baterias e sinta essa energia sair de você. Faça isso frequentemente, diariamente, até se tornar um estilo de vida. Entenda, é simples, porém não é fácil. É simples porque qualquer idiota consegue fazer.
Mas não é fácil, porque os idiotas não conseguem repetir todos os dias. A diferença entre pessoas que desistem e pessoas que conquistam está na capacidade de superar as aflições internas. Para essa superação acontecer, é preciso saber lidar com as suas emoções, mandar embora os medos, a ansiedade, a insegurança e os pensamentos negativos. Se você não tiver confiança em si mesmo, ninguém vai confiar em você. Cuide de você, tenha muita autoconfiança. Algumas pessoas passam por situações na vida. Me lembro da história de um ator famoso, Sylvester Stallone, um lutador na ficção e na vida real. Ele nasceu com uma paralisia facial e isso lhe rendeu apelidos e muitos bullying em sua infância. Certo momento da sua vida, ele estava tão pobre que vendeu as joias da esposa. As coisas ficaram ainda mais difíceis, ele morou por dias na rua e o pior aconteceu quando teve que vender seu cachorro por US$ 25 em uma loja de bebidas para um estranho, pois não tinha mais dinheiro para alimentá-lo. Dias depois deste fato, ele viu uma luta de boxe entre Muhammad Ali e Chuck Whipner, e essa luta o inspirou a escrever o roteiro do filme de Rock Balboa. Ele escreveu o roteiro durante 20 horas sem parar. Tentou vendê-lo e recebeu uma oferta de US$ 125 mil, mas ele tinha um único requisito. Ele queria participar do filme como personagem principal, Rock, e o estúdio disse não, pois eles queriam uma estrela de verdade para o roteiro. Disseram que ele tinha um rosto engraçado e que falava engraçado. Depois de algumas semanas, eles aumentaram a oferta para US$ 250 mil e ele recusou. Ofereceram US$ 350 mil e ele recusou, pois queriam apenas o seu roteiro. Depois de um tempo, o mesmo estúdio concordou em dar a ele US$ 35 mil pelo roteiro e deixá-lo participar do filme como sempre quis. O filme ganhou vários prêmios, como você já sabe. E você quer saber qual foi a primeira coisa que ele fez com o dinheiro que recebeu? Ele passou dias esperando em frente à loja de bebidas até que o homem que comprou seu cachorro voltasse. E quando ele o encontrou, foi até engraçado porque o homem se recusou a vender o cachorro pelos mesmos US$ 25. Então, acredite, Stallone teve que pagar US$ 15 mil pelo cachorro que ele vendeu por US$ 25. E o que vem na sua cabeça quando você fica sabendo que Abraham Lincoln perdeu 7 eleições antes de se tornar presidente dos Estados Unidos? Sem falar de Steve Jobs, que foi demitido da sua própria empresa. Esses são alguns exemplos de superação, e sem dúvida, você consegue pensar em outros exemplos de pessoas que superaram situações surpreendentes na vida. Pessoas da sua família, do seu bairro ou da sua cidade. É incrível saber que, assim como essa história, tantas outras pessoas normais também possuem histórias de superações e vitórias. E eu gostaria muito de poder ouvir a sua história de superação. Pode me mandar um direct no Instagram, @pablomarcal1, ou entrar em contato com a minha equipe. Você não pensa ser ridículo o fato de que o Walt Disney foi demitido do seu trabalho em um jornal por falta de imaginação, criatividade e boas ideias? Perceba que todas elas têm um ponto em comum: desistir nunca foi uma opção. Se você perde dinheiro, perde pouco. Se você perde os princípios, você perde muito. Mas se você desiste, perde tudo. Tarefa: 1. Quais são as 3 atitudes de comportamento que você irá adotar a partir de hoje para aumentar a sua autoconfiança? 2. Identifique 3 situações que precisa abandonar para nunca mais desistir de nada em sua vida. Você sabia que mais de 85% das preocupações que tomam conta da sua mente nunca irão acontecer? Capítulo 2: Benefício do caos. Como se beneficiar do caos? Se beneficiar do caos significa aprender com as novidades da vida e seguir em frente. Por que você deveria se beneficiar do caos? Aceitar extrair o benefício do caos na vida é melhor do que tentar combatê-lo. A vida sempre foi imprevisível e cheia de coisas interessantes, e você simplesmente nunca percebeu isso. Não lute contra isso. Pare de lutar contra as imperfeições da vida. Encare os altos e baixos como oportunidades para transformar você. É preciso parar de pensar se as coisas irão funcionar ou não para ter a coragem de tomar novas atitudes e avançar na vida. Por mais forte que você seja, sempre vai surgir na sua mente a questão do porquê deve fazer isso.
Você não pode controlar o caos. E a boa notícia é: se concentre no que você pode controlar, que são seus pensamentos e suas ações em você. Não fique muito tempo tentando garantir que o caminho a seguir seja o certo, pois não há um caminho certo, apenas existe o caminho que você está e é responsabilidade sua fazer ele dar certo. Pare de tentar descobrir o futuro e proporcione momentos para as suas realizações no hoje e agora. Este momento agora é o melhor de tudo que você pode desfrutar. Você sabia que mais de 85% das preocupações que tomam conta da sua mente nunca irão acontecer? Você já ouviu a expressão "é no meio da crise que as grandes ideias surgem"? Em nosso país, esse fato é muito levado em conta, já que estamos entrando e saindo de crises com muita frequência. Com isso, o benefício do caos vem ganhando sua popularidade, pois é a partir de problemas que as oportunidades aparecem. É um grande desafio encarar as dificuldades de frente e crescer diante delas, isto é, aceitar o caos como potencializador de crescimento quando estiver sob pressão. Então, nunca fuja do caos. Se esquivar e fugir para se proteger é muito mais fácil do que você imagina, porque o seu cérebro é preguiçoso, nunca quer mudanças e sempre procura um caminho conhecido e seguro. Procrastinar a crise é adiar o seu crescimento. Os momentos de caos, desespero e estresse são importantes para encontrar ideias novas. Porém, quando a crise foi superada, a recompensa será o crescimento e uma avalanche de novas ideias, experiências e resultados. Permita-se entrar no olho do furacão e entender como a sua mente pode trazer as soluções. Quando seu cérebro começa a desafiar a inteligência emocional, se inicia um conflito, uma espécie de briga entre os sentimentos e os pensamentos. Entenda, todo ser humano precisa ser testado, porém a palavra teste pode trazer erroneamente uma bagagem pesada de fardo que provavelmente foi instalada por suas experiências ou falas de seus relacionamentos mais próximos. Mas vou te mostrar aqui o sentido verdadeiro desta palavra, ou seja, o teste sempre antecede uma aprovação e uma recompensa. Por isso você precisa aprender que precisa ser testado. Isso mesmo. Só existem testes para sermos aprovados, pois o teste é a oportunidade perfeita de você ser aprovado em público. Isso é o que vai te diferenciar da média da população e te levar ao próximo nível. Certamente será uma das melhores opções para o seu amadurecimento. Comece hoje a amar todos os testes, porque você vai amar as superações e todas as suas recompensas. Existem várias situações que você nunca passou ou nem se permitiu passar. Quando algo inesperado acontecer, comece a olhar com a lente do crescimento e pare de gastar energia pensando no porquê e no como essas coisas aconteceram. Direcione o seu cérebro com pensamentos para focar nas soluções, ganhos e aprendizados. Vou te dar um exemplo. Imagine um parente próximo que está passando mal e o seu cérebro começa a falar que ele vai morrer, que todos irão sofrer e você já imagina até o velório. Agora imagine você recebendo uma notícia que ele prosperou incrivelmente e está nas Ilhas Maldivas de férias. Visualize o roteiro de 10 anos futuros. Como ele está no futuro? Pense em um almoço em família e vocês juntos rindo muito. Em algum momento, seu cérebro tentará te sabotar, mas você precisa aprofundar a história e acreditar que tudo o que você está produzindo mentalmente é a perfeita verdade. Na gestação do meu segundo filho, minha esposa estava super preocupada, pensando que algo de ruim poderia acontecer com ele. E, de fato, num exame de ultrassom apareceu que o abdômen do Benjamin não estava crescendo. Logo, iniciou o processo de caos e desespero. Quando situações como essa surgem, rapidamente eu intensifico a conexão com a fonte, que é Deus, e inicio o processo de mentalização recordando as passagens da Bíblia que justifiquem a minha esperança no amanhã, na cura, no milagre e na prosperidade. Eu foco todos os meus pensamentos no resultado excepcional que vai acontecer para a manifestação da glória do Criador. Então, coloco em prática o conhecimento de tudo o que fui aprendendo durante a minha vida e é exatamente isso que eu chamo isso de sabedoria. Conhecimento é aprender. Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. A intimidade que tenho com o Criador me possibilita ser quem eu nasci para ser. Sei que existem pessoas que não pedem nada para Deus, por achar que Ele está preocupado com coisas mais importantes
ou simplesmente não conseguem ouvir a voz dele. Tem também as que, quando não são atendidas em seus pedidos, ficam chateadinhas. Mas eu te digo, essa intimidade é o fruto de uma prática diária. Inicie hoje essa rotina e pare de procrastinar esta tarefa essencial em sua vida. Você vai perceber que é muito simples, porém não é fácil. Todos os relacionamentos precisam de intimidade. Você não vai conseguir reconhecer a voz do Pai sem manter uma rotina diária de relacionamento com Ele. O autoconhecimento também pode acontecer em momentos de grandes confusões. Se para você alguns desafios parecem insuperáveis, saiba que são essas dificuldades que irão te fazer perceber o que você realmente quer para a sua vida. Diante de um problema, é muito comum que a angústia e o estresse te paralisem. Nesse momento, respire fundo e retome a consciência. Lide de forma madura com o medo de perder, de não dar conta, de não alcançar, de não superar e entenda como uma adversidade pode obrigar você a descobrir a sua força interior. Todos os envolvimentos com os problemas, quando forem bem resolvidos, vão te capacitar para a próxima fase, porque o seu cérebro vai querer sentir novamente a sensação de prazer da conquista e ele será estimulado a buscar mais problemas. Quando você abraçar o caos e começar a avançar na vida, você terá um sentimento de satisfação, realização e vai se sentir mais feliz. A mente é como um músculo e, como qualquer músculo, precisa de treino para crescer e se desenvolver. Use o caos da vida para adquirir conhecimento, treinar e se desenvolver. A mente que não for treinada sempre estará buscando o mal antecipado. Então deixe de lado o medo e coloque o foco no que é possível realizar. Tarefa 1. Escreva 3 situações passadas em que o medo foi o autor principal nas tomadas de decisões. Para cada uma delas, escreva como você poderia ter agido para ter resultados diferentes. 2. Com base no que aprendeu neste capítulo, como você vai reagir quando estiver diante de uma situação de caos? Aproveite qualquer tipo de sentimento e canalize toda a energia para produzir perguntas. Capítulo 3. CCC. Como virar uma bomba de energia? Tudo é energia. Decidi te passar esse código porque essa é uma das bases para a compreensão do mundo e da existência humana, especialmente quando ela é compreendida num campo espiritual. Temos a capacidade de entender as chaves da vida. Isso é algo que ainda poucas pessoas realmente compreendem. Prepare-se para se familiarizar com algumas palavras como vibração, ondas, ressoar e frequência, uma vez que este é o linguajar de como é ensinado. A física quântica define esse campo como forças invisíveis que criam um mundo físico. Tem um clipe no YouTube que apresenta uma fácil compreensão desse método CCC, que significa captar, converter e canalizar, onde eu explico como os 5 sentidos interpretam tudo ao redor e de que maneira isso pode ser transformado em sentimentos e ações intencionais. Tudo é energia e os sentimentos humanos não conseguem perceber isso na sua totalidade. Compreender como canalizar as emoções e experimentar isso a seu favor irá levar você a viver uma vida acima da média em todas as esferas. Essa habilidade está ligada diretamente às percepções sensoriais, ao gerenciamento dos sentimentos e do ambiente. É triste saber que a maioria das pessoas vive suas vidas debaixo da ilusão que o mundo é reduzido à interpretação dos sentidos físicos. A diferença são as interações dessas energias, suas quantidades e a sua utilização. É aqui que entra a utilização da técnica CCC, onde você capta a energia, converte e canaliza, transformando em resultados extraordinários. Por isso eu digo que toda a energia pode ser aproveitada. Não se preocupe se a energia inicial é boa ou ruim. Qualquer energia pode ser captada, convertida e canalizada. Captar, perceber e apropriar-se da energia. Converter, internalizar e gerar algo. Canalizar, transformar a energia em uma ação. Vou relatar uma experiência para ilustrar melhor uma das maneiras de como utilizar a fórmula do CCC. Esse fato aconteceu com a aluna em uma de minhas imersões chamada Método IP. Nessa imersão, tem uma atividade para ajudar os participantes a criarem conexões entre eles. Para isso,
Peço aos alunos que se conectem com alguém e saiam para almoçar. Essa aluna escolheu o seu par e estava tudo combinado. Mas em meio às conversas na hora de sair, ela demorou e aconteceu que o seu par escolheu outra pessoa e ela acabou ficando sozinha. O primeiro sentimento que ela identificou foi o da rejeição. Se sentiu paralisada por essa emoção. Mas como já conhecia a técnica do CCC, decidiu que esta seria a hora perfeita de colocar em prática. Então, capturou a energia negativa da rejeição, começou a internalizar para encontrar uma maneira de fazer a conversão, tornando isso em algo favorável. A saída foi enfrentar os seus medos e decidiu, com ousadia, convidar para o almoço uma pessoa da minha equipe. E sabe o resultado desse relato? Ela se tornou parte da minha equipe. Certamente, o resultado não seria esse se ela permanecesse na posição de vítima da rejeição. Agora faça uma análise das palavras dela no parágrafo abaixo e dos passos que ela usou para transformar o meio e sua história de vida. Eu tive uma infância turbulenta, com a separação dos meus pais, e o sentimento de rejeição sempre fazia questão de me acompanhar em todos os momentos da minha vida. Realmente, o método IP foi um divisor de águas na minha história. E quando a pessoa me disse: "Que pena, você ainda está aí, mas eu já convidei outra pessoa, me desculpe." A vontade que eu tive foi de chorar e sair correndo como uma criança rejeitada. E quando percebi esse sentimento se tornar em raiva, pensei: isso não pode ficar assim. Então comecei a fazer perguntas para mim. O que você está sentindo? Resposta: rejeição. Por que você está sentindo isso? Resposta: porque ela não quis minha companhia. Esse sentimento é comum para você? Resposta: sim. Quando foi a primeira vez que sentiu isso? Resposta: na minha infância. Foi ela quem te criou? Resposta: não. E foi nesse momento que pude ouvir a voz de Deus em minha cabeça dizendo: você não pode ser rejeitada por quem não te criou. Não dê a essa mulher o direito de te rejeitar. Fui eu quem te criei e eu nunca te rejeito. Perceba como ela começou a fazer perguntas para identificar o motivo dessa emoção e, ajustando seus pensamentos, descobriu uma maneira de paralisar aquilo que seria destruidor. Essa minha aluna aproveitou a oportunidade para ressignificar e mudar de vida. Aproveite qualquer tipo de sentimento e canalize toda a energia para produzir perguntas. Elas irão soltar códigos malucos a seu respeito. Isso me fez lembrar a vez que meu pai não quis me dar um brinquedo e me sugeriu que vigiasse carros na rua para eu mesmo comprá-lo. Eu tinha 9 anos e eu só queria um brinquedo. Posso te garantir que foi uma das melhores coisas que ele fez pela transformação da minha vida. A partir desse momento, tomei a decisão de captar, converter e canalizar. Foi aí que dei adeus ao Pablo menino e assumi o controle da minha vida. Com isso veio a responsabilidade em tornar o ser em ter, pois antes de ficar, eu já era rico. O ficar rico, usado aqui, está no sentido de possuir riquezas, e o ser significa ser na identidade. O ser e o ter são frequências de energia, e se eles estiverem em níveis diferentes, causam uma quebra. Para haver uma quebra, existe a necessidade que isso, em algum momento, tenha sido algo inteiro, único. E é exatamente isso que você era antes da formação do mundo. Você era inteiro e pleno dentro do seu Criador. A sua mente precisa governar as suas vontades e emoções. Eu já era rico, porém não estava rico. Sei que ao ler isso, você deve estar pensando que também precisa fazer esse encontro do ser com o ter. E até pareceu ser uma tarefa quase impossível. Mas não é. Meu cérebro entrava em curto-circuito quando eu prestava consultorias a várias pessoas bilionárias e pensava como eu poderia ensinar algo que eu não era, ou seja, eu ainda não estava bilionário. Foi aí que eu compreendi a treta. Eu não estou, mas eu já sou. É obrigatório que a nossa mente e os nossos pensamentos vejam as realizações antes das materializações. Esse foi um download que eu precisava para compreender a aplicação da fé que a Bíblia fala em Hebreus 11. Quem tem inteligência emocional vive uma vida fora da média em todas as áreas. Tarefa: 1. Relembre uma situação de pressão ou estresse que você passou e faça perguntas para você aprender a identificar, converter e canalizar aquela energia. 2. Por que é tão importante aprender a canalizar qualquer tipo de energia? Você tem maior satisfação em dominar os outros do que dominar a si mesmo.
Capítulo 4: Domínio próprio. O maior poder pessoal. A expressão de domínio próprio no grego significa ter temperança, moderação ou autocontrole sobre nossos próprios desejos e paixões. Literalmente quer dizer reprimir com mão firme. O domínio próprio pode soar negativo como um controle exagerado, uma limitação da personalidade, porém, ele é a parte mais importante no processo de crescimento da inteligência emocional. Precisamos compreender que, enquanto seres humanos, somos seres insaciáveis em nossos desejos e por isso precisamos muito de domínio próprio. Saber se controlar é importante para você conseguir ter bons relacionamentos e ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Por outro lado, as pessoas que agem por impulsos, sem pensar nas consequências das suas atitudes, geralmente não conseguem ter bons resultados e costumam ser excluídas por companheiros e amigos. Quem tem domínio próprio não permite que sentimentos e desejos estejam no controle, não se deixam dominar por atitudes, costumes ou paixões. Se você não controlar os sentimentos e impulsos, serão eles que irão te controlar. O autocontrole emocional é a condição de reconhecer, gerenciar as emoções e permanecer em paz, até mesmo em situações estressantes. Quando as emoções assumem o domínio, a capacidade mental racional é bloqueada. Esse bloqueio na capacidade mental cognitiva faz com que você haja impulsivamente, fazendo ou dizendo coisas sem pensar, a ponto de prejudicar todos os seus relacionamentos. Quando você se depara diante de um problema, a melhor estratégia é começar a resolver. Fugir ou se desesperar não vai te levar a nada. Isso não significa evitá-los, ignorá-los ou reprimi-los. Concentre-se em ser o mais assertivo possível. Tente controlar sua fala. A língua é um dos maiores causadores de problemas. Pense um pouco mais antes de sair falando qualquer coisa e, se quiser realmente mudar este quadro, comece a fazer perguntas. Se, por exemplo, você está acostumado a ficar com raiva e fazer um drama real quando a pessoa que você está tentando contatar não atende às suas ligações, pare agora mesmo com isso. Substitua esse comportamento e escolha pensar de maneira racional e com calma. Ou você é aquele que tem costume de reagir agressivamente no trânsito? Isso pode colocar sua vida em perigo e também a de outras pessoas. Certa vez em Goiânia, eu fiz uma cagada no trânsito. Parei errado e alguém gritou assim: burro! Isso aconteceu há mais de 8 anos atrás. Após ouvir o xingamento, eu engatei uma ré e fui atrás dele, pensando como eu poderia mostrar para esse cara idiota quem era o burro. Eu lembro desse fato perfeitamente, mesmo tendo se passado tanto tempo. Deixe-me falar uma coisa. Claro que hoje eu não ajo mais assim no trânsito. Eu nem sequer respondo gesticulando e muito menos abro a minha boca, pois eu considero um desperdício de energia e não tenho nenhum retorno sobre esse investimento e não ganho nada com isso. Por favor, não gaste sua energia com coisas insignificantes, porque existem alguns bandidos por aí e eles podem estar com uma pistola .40 querendo descontar a raiva deles em alguém sem domínio próprio. Faz parte da IE, inteligência emocional, fazer uma espécie de avaliação das lutas que você precisa entrar e qual será a recompensa a ganhar com essa batalha. Ter inteligência emocional é ser livre para escolher com sabedoria o seu próximo passo. Imagine a cena de alguém te chamando de cachorro. Você vai começar a se comportar como um cachorro latindo? É lógico que não, porque o que a pessoa falou ao seu respeito não te define e nem te diz respeito. Você é imagem e semelhança do Criador. Então, por que você se irrita tanto quando alguém te chama de idiota? E por que você começa a agir como um verdadeiro idiota dando ouvidos a essa mentira? Nunca mais caia nessa armadilha emocional. O que as pessoas pensam e falam de você não é da sua conta. Você sabia que vai ter um julgamento de palavras? São essas pessoas que vão prestar conta de todas as palavras proferidas no dia do juízo, como relata a Bíblia em Mateus 12:36. Por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Nossas respostas emocionais dependem de como percebemos e avaliamos as situações que estamos passando. Se suas respostas emocionais são assertivas, você não terá com que se preocupar, ou seja, são adequadas para a situação em que está vivendo.
Mas se muitas vezes você sente emoções negativas e a intensidade delas ainda o domina, é um sinal que precisa fazer algo urgente para mudar isso. Quer saber o que eu respondo para as pessoas que querem me dar um feedback? Eu digo: não quero saber seu feedback agora, mas quando eu quiser ouvir, eu te chamo. O que pensam sobre a minha vida não me preocupa e não quero saber. Normalmente essas pessoas ficam chateadas e me dizem que sou um arrogante, e eu respondo que não sou. Eu só não quero ouvir a opinião deles naquele momento. Para não ser deselegante, eu sempre dou um sorriso no final da frase, pois dessa forma a pessoa vai aceitar melhor. Sugiro que você faça isso também. Precisamos ter elegância ao falar a verdade, então, quando precisar passar algo direto para alguém, seja elegante e garanta aquele sorriso no final da frase. Aproveitando o assunto, digo que você pare agora de dar opinião. Eu, Pablo Marçal, só aceito opiniões de quem tem compromisso com o meu resultado. Aceite conselho somente se a pessoa que forneceu o conselho terá um compromisso com seu resultado. A opinião é uma mercadoria barata de quem não tem compromisso com o resultado. Você é um avião a jato muito potente, mas está andando nas ruas como um carro ao invés de alçar voo. Você é realmente um avião a jato, porém você fica andando na rua com um motor de jato onde deveria ter só carros. Seu lugar não é no chão, não é na rua. Então decola! Eu sou o Titi, o seu mentor aqui. Decola, moço! Para de ficar dando bobeira na vida. A dica que eu te dou é: quem decola se torna uma pessoa com domínio próprio e não se importa com o que os outros pensam a seu respeito. Isso é problema só deles. Então, me diga até quando você irá se contentar com as migalhas da sua vida? Existe um lugar de desfrute para você e toda a sua família. Você poderá aprender sobre domínio próprio com muita gente, mas nenhum ensinamento será melhor do que o que vier acompanhado pelos princípios do Criador, pois ele é o dono de todas as inteligências. Foi ele quem criou todas as coisas. Quando fez o homem, Deus lhe deu o privilégio de dominar sobre todas as coisas. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Esta capacidade, no entanto, nem sempre acontece quando se trata do homem dominar a si mesmo. Você tem maior realização em dominar os outros do que dominar a si mesmo. Por mais que você queira fazer o bem, nem sempre o pratica. Não adianta querer invalidar os argumentos. Esse assunto é comprovado até pela ciência. Porém, você é livre e pode acreditar naquilo que você quiser. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25, 28. Esta advertência não é um convite à passividade, mas um desafio a se autoconhecer e a se esforçar mais para viver segundo o padrão de Deus. Vou te contar uma coisa: quando você não tem experiências com o Criador, a tua capacidade de domínio próprio é muito baixa. Uma das coisas que mais impactam e fazem uma diferença violenta na minha vida é ter compreendido a inteligência emocional aos olhos do Criador. Te recomendo buscar essas experiências e encontrar com convicção as respostas das perguntas a seguir. Quem você é? Quem te criou? Quem te salvou? E para onde você vai? Então, se você não consegue fazer perguntas de maneira espontânea e natural, provavelmente é porque você pode ter algum bloqueio na infância ou na época escolar e com isso seu cérebro foi desprogramado para perguntas. Por causa das repreensões, você passou a acreditar que todas as pessoas que fazem perguntas não têm respeito e são rebeldes. Uou! Então Jesus era um rebelde? Chegava uma pessoa e perguntava: Você é o rei dos judeus? E Jesus falava: É você quem está falando. E a pessoa logo entendia e se retirava. Todas as vezes que alguém se chegava a Jesus, ele lançava alguma pergunta e curava a pessoa. O mestre dos mestres pouco falava, porém ensinava e questionava muito. Tinha como grande habilidade a arte de fazer perguntas. Ele estimulava os discípulos através de perguntas. Invista o seu tempo na compreensão do domínio próprio, sabe por quê? Porque ele vai te proporcionar a tomar decisões claras e sem filtros. Para ter um melhor aproveitamento e fixação de conteúdo, o seu mentor aqui vai te passar algumas tarefas muito importantes que irão te fazer decolar. Tarefa 1.
Você precisa tirar o seu cérebro do modo automático. A partir de hoje, você precisa começar a questionar todas as coisas. Transforme todas as respostas em perguntas. Você dá conta? 2. Quais são as situações que você não consegue ter domínio? Reflita sobre elas e, para cada situação, faça uma tarefa para exercitar o domínio. O amor está em guerra. Capítulo 5. Empatia. O que pode atrair você? A empatia é alimentada pelo autoconhecimento e quanto mais consciente você estiver acerca de suas emoções, mais fácil será de entender o sentimento alheio. Ser empático para algumas pessoas nem sempre é uma tarefa fácil. O que pode ser muito leve e prazeroso para alguns, pode ser extremamente difícil para outros. Pessoas confusas acerca de seus sentimentos ficam perplexas ao ouvirem outras pessoas compartilhando as suas dores, fracassos e perdas. Essa frieza em relação aos sentimentos dos outros significa que existe uma grande deficiência emocional e uma trágica falha na compreensão do que significa ser humano. Esses defeitos são encontrados em péssimos ouvintes e ótimos julgadores. Eles se consideram juízes e donos da razão, aplicando seus vereditos, criticando e menosprezando os outros. Se sentem incomodados com os problemas alheios e, mesmo sem perceber, são mestres em fazer os outros se sentirem inferiores, danificando e prejudicando a autoimagem daqueles que só queriam dividir suas dores. A ciência neuromarketing diz que se você colocar bebês ou cachorros nas suas propagandas, isso vai facilitar suas vendas, pois esses apelos conseguem prender a atenção. Enquanto alguns usam imagens engraçadas e fofas, há ainda os que usam tragédias, desastres e catástrofes para chamar sua atenção. E sabe por que isso funciona? Por causa da empatia. Você pode aprender mais sobre empatia com um bebê de 1 ano que quando assiste um outro bebê cair. Chora junto com a intenção de se compadecer e trazer conforto do que com adultos que, ao verem um amigo cair, tropeçar ou perder algo, dão risadas e ainda dizem: "Eu avisei". Falamos acima sobre os bebês e o quanto temos para aprender com eles. Já percebeu o quanto existem pessoas que, onde chegam, são queridas e bem tratadas, mesmo não tendo nada a oferecer? Essas pessoas têm algo que atraem os outros. Não falo sobre atração física, mas aquela atração que te leva a querer fazer negócios ou apenas estar junto. Quando a pessoa tem empatia, ela possui dentro dela o amor. Somente uma pessoa que tem amor é capaz de transbordar e se colocar no lugar do outro. A empatia abre as portas para o amor realizar os milagres e torcer pelo sucesso do outro. Se você pensa que não tinha ferramentas para ajudar a aliviar a dor do outro, eu te digo que o simples fato de ouvir e não criticar já revela a sua capacidade de praticar a empatia. Existe uma diferença entre ser um psicopata e ser uma pessoa fria emocionalmente, ou seja, alguém que utiliza esse sentimento como uma autodefesa para o cérebro bloquear os sofrimentos. Os psicopatas são os que possuem uma anomalia no funcionamento das amígdalas e circuitos relacionados, por exemplo, quando estão em situações de perigo, não demonstram qualquer sinal de medo, como ocorreria em qualquer pessoa normal. Os psicopatas não se preocupam com as punições futuras, não sentem medo, não dão lugar para empatia e, por isso, não sentem piedade da dor de suas vítimas. Já os frios emocionais são pessoas que normalmente vivem no passado, presas aos seus bloqueios. As dores repetidas fazem da alegria uma prisioneira do coração bloqueado. Não é fácil lidar com a própria dor e muito menos com a dor do outro. Mágoas, frustrações e feridas podem estar armazenadas em você e qualquer coisa que possa acionar esses drivers mentais, a dor reaparece. É muito comum na infância ter o sentimento de culpa e responsabilidade pelos erros de irmãos ou amigos de escola. Esses eventos geram bloqueios emocionais, onde essa criança cresce com medo, vergonha e rejeição, internalizando que sempre faz tudo errado e não é capaz de concluir nada. Geralmente, a armadura da frieza vem acompanhada de comportamentos que caracterizam a pessoa como super-heróis e que suportam tudo e que nunca precisam dos outros como forma de proteção. A frieza é uma armadura poderosíssima, ela cria uma separação entre eu e o outro.
Pois quando você usa esses artifícios, se esquece de quem você é, da sua identidade e afasta as pessoas ao redor, não permitindo que essa armadura seja retirada pelo fato de se sentir protegido. A verdade que preciso te mostrar é que quando a armadura cola e se torna um com você, essa mesma armadura que te protegeu até agora pode ser a causa dos maiores danos, sendo ela algo indispensável por sua fragilidade. Aí sim você tem mais um problema a enfrentar. Para descobrir o seu verdadeiro eu, deixar fluir o amor que tem dentro de você e se sentir amado, é necessário retirar a armadura e se tornar totalmente vulnerável ao Espírito Santo. Também quero compartilhar com você casos bem conhecidos, como por exemplo, os de sabotagem entre pessoas rivais, sejam em esportes, empresas ou até concorrentes de comércios que de forma hedionda armam situações para prejudicar o outro. Mas ao se deparar com o resultado de suas atitudes, se arrependem e se entregam para a polícia ou confessam ao opressor seus delitos. Sabe por que eles se arrependem e confessam? Por empatia. Outro caso muito conhecido é o do marido que bate na esposa por insegurança ou ciúmes e, quando percebe a dor da esposa, se sente arrependido. Assim também são os pais que, de forma dura e agressiva, acham que estão educando seus filhos e protegendo, mas na verdade estão reprimindo e prejudicando o desenvolvimento emocional e até o intelectual. Enfim, hoje, ao terminar este capítulo, você vai ter ferramentas para se posicionar em favor da sua vida. Agora depende de você para tomar o primeiro passo em relação à empatia. Muitas portas se abrirão e você irá experimentar um novo e mais profundo nível de entendimento sobre a vida e experiências incríveis que poderá viver. Ninguém gosta de ser magoado e às vezes a bagagem é tão pesada que não se tem nem recurso interno para começar a limpar o passado. Se você for apático à dor do outro, volte aonde foi ferido e ressignifique o motivo da dor. Você nunca conseguirá ser empático se não parar e observar. A empatia requer que o egocentrismo seja deixado de lado para dar espaço ao altruísmo, ou seja, ajudar outras pessoas sem receber nada em troca. Saber ouvir é muito importante, mesmo quando você pensa não ser capaz de dizer algo para ajudar alguém. Por exemplo, quando está ouvindo atentamente o que a outra pessoa tem a dizer, as palavras certas de conforto acabam por aparecer. Ah, deixa eu te contar uma coisa. Nem sempre as palavras são necessárias. Um abraço, um beijo ou mesmo um tapinha nas costas, quando feito com sinceridade, já é um sinal de que você sentiu o sentimento que aflige o seu próximo. Não existe uma forma correta, pré-definida de como devemos lidar com as pessoas, mas usar a empatia é a melhor maneira. Cada indivíduo é único e essa é a beleza da vida. Ter a sensibilidade pela necessidade do outro é essencial para que as pessoas possam se respeitar, viver em sociedade e aprender a conviver com as suas diferenças. Tarefa 1. Após ter compreendido o que é empatia, você já pode responder para você mesmo em qual grupo está e também já consegue filtrar para quem você irá abrir e dividir suas dores. 2. Faça uma relação das diferenças do ser apático e antipático. A frustração faz parte do caminho de quem quer crescer, de quem busca evoluir. Capítulo 6. Frustrações. Quais são as suas fugas? O indivíduo adulto é resultado de suas características biológicas somadas às experiências vividas desde a infância, se identificando com seus familiares de origem e seus relacionamentos. Porém, todas as vezes que ele se sentir frustrado, se não tiver inteligência emocional, dará início ao processo de fuga. Em meu treinamento chamado Método IP, existe uma das atividades onde ensino a identificar essas características para excluí-las ou potencializá-las. Essa identificação te ajudará a atingir um nível mais elevado em suas novas conquistas. Tudo o que tenho visto e vivido confirma que eu nasci para dominar na Terra e fazer tudo o que eu quiser. Hoje, o meu propósito é despertar esse potencial que está aí dentro de você e te colocar em um nível pouco experimentado que é o lugar de vencedor. Você observou bem o que eu disse acima? Que a minha intenção é fazer você desfrutar que é um vencedor,
Porém, antes disso, você precisa entender que as frustrações têm te colocado em estado de fuga. Isso mesmo. Você tem se distanciado de sua identidade, daquilo que realmente você foi criado para viver nesta terra. O que tem criado em você frustrações ainda mais profundas? Na psicologia, a frustração é uma resposta emocional comum relacionada à raiva, aborrecimentos e decepções. Surge da resistência de cumprir a vontade de um indivíduo e provavelmente aumenta quando a vontade ou objetivo for negado ou bloqueado. Existem dois tipos de frustração: a interna e a externa. A frustração interna pode surgir por complicações nas realizações pessoais, desejos, impulsos, necessidades instintivas e na falta de confiança ou medo. A frustração externa envolve condições fora do controle do indivíduo, como, por exemplo, um obstáculo físico, uma tarefa difícil ou a sensação da perda de tempo. Existem várias maneiras que você pode lidar com a frustração, porém, a maneira inteligente seria impulsionar o sentimento de resiliência por meio de esforços aprimorados. Uma pessoa com alta tolerância à frustração pode ser capaz de lidar com repetidos desafios e falhas sem experimentar uma frustração significativa. Já a pessoa com baixa tolerância à frustração pode ser rápida em se sentir frustrada quando solicitada para executar tarefas de dificuldade moderada ou de sua total ignorância. Outras pessoas, ao se frustrarem, se afastam e não querem mais contato com a situação. Exemplo: o marido que resolveu separar depois de anos de casamento porque a esposa disse no meio de uma briga que ele não era o marido que ela sonhava, mas isso foi dito no calor do momento e não refletia o real sentimento dela. Como ele se considerava dedicado à família e esperava reconhecimento, ficou tão frustrado que pediu a separação. Foi uma decisão de fuga e, apesar de ter se livrado do que ele considerou injusto, perdeu toda a parte boa do casamento. Cada um sabe como se sente quando se tem um dia ruim. Isso é simplesmente uma parte de ser humano, portanto, o importante é saber o que fazer nesses dias quando sente uma energia negativa e uma tensão mental dentro de você que está pronto para explodir. Algumas vezes, o calor é tanto que literalmente você parece que vai explodir. Agora quero reforçar para você que fica decepcionado e se sentindo frustrado por causa dos problemas. A notícia é que eles estão em todas as áreas da vida. A área financeira traz muita frustração, já que o dinheiro traz conforto, status e uma série de vantagens. Não somos perfeitos, é o que posso te dizer. E você que se compara às outras pessoas está em uma enrascada. Algumas pessoas até dão cabo da própria vida por não saberem lidar com as frustrações. Porém, sempre há meios de superar esses sentimentos dolorosos e dar a volta por cima. Um experimento realizado nos anos 1960 em Stanford ficou famoso entre os psicólogos e deu origem a uma série de novas pesquisas. Nessa pesquisa, desenvolvida por Walter Mitchell, tratava-se de crianças com a idade de 4 anos. Cada criança recebia um marshmallow com a seguinte instrução: pode comer o doce imediatamente ou esperar 20 minutos e comer 2 doces. A decisão tomada pela criança previu algo sobre o futuro dela. Com base em décadas de pesquisa, Mitchell demonstrou que a criança que resistiu ao sentimento de frustração e não comeu marshmallow imediatamente se tornou mais resiliente e mais resistente aos estresses do dia a dia. A frustração em determinado grau é uma forma de autorregulação e autocontrole. Todos nós temos problemas em alguma área e, como já disse acima, não existe ninguém perfeito. Eu aposto que agora mesmo existe alguma coisa ou situação que você ficaria muito feliz em conseguir mudar, certo? A frustração faz parte do caminho de quem quer crescer, de quem busca passar de fase. Porém, a inteligência emocional é o que nos diferencia e é a capacidade de superar essa insatisfação. É o que nos faz amar os problemas e quem resolve problemas recebe as recompensas. Os desafios podem direcionar pessoas para se tornarem bons resolvedores de problemas, e essas pessoas que não são paradas pelos obstáculos viverão a realização que vem acompanhada de uma sensação de prazer e satisfação. Após compreender o estado de frustração e fuga, quero te conduzir a um estado de fluidez e transbordo onde as faltas já não são mais contabilizadas e a prosperidade será natural.
Para que você possa desfrutar da vida plena, vamos ter um caminho a percorrer onde eu vou te ensinar o que é a fé e que alguns chamam de mentalização ou poder da mente. A fé é a peça indispensável para seguir o fluir que irá acontecer através de você, trazendo à realidade aquilo que ainda não existe no mundo físico. Toda semente carrega dentro de si a resposta. Como tudo na natureza prospera naturalmente, o que está faltando em você para que viva de maneira plena e natural e deixar de ser um frustrado fujão? Você precisa eliminar da sua vida a covardia, desconfiança, descrédito, descrença, dúvida e incerteza. Portanto, a fé é uma das respostas para viver no fluxo natural da prosperidade, deixando o rio fluir a partir de você. Você precisa compreender isso para atingir o próximo nível de entendimento natural que o Criador nos deu. Tarefa 1. Assim como a natureza permite realizar análises da quantidade e qualidade dos nutrientes que possui para detectar suas deficiências, peço que você faça uma autoanálise e identifique o quanto de fé tem faltado para que você prospere e flua de forma natural. 2. Quais nutrientes você precisa repor em seu solo e começar a semear hoje em outras pessoas para ter melhores colheitas? Fazer gestão da própria vida é não perder tempo gerenciando a vida dos outros. Capítulo 7. Gerencie sua vida. Quem está no controle? Talvez esse seja o conteúdo mais denso a ser aprendido neste livro, mas te garanto que será também um dos mais importantes. Avaliar quem você é e a realidade de como está a sua vida para a maioria das pessoas é um processo muito difícil, pois existe a tendência da autocrítica, arrependimento, decepção, negação ou apenas uma espera que nunca nada está bom ou suficiente. Deixar de se conectar com a realidade e com o agora é a maior desculpa que você tem para continuar vivendo uma vida inútil. Mesmo que sua situação seja terrível, negar a realidade atual não fará ela desaparecer. Por mais difícil que pareça e você tenha incansáveis justificativas para não sair do lugar, lembre-se que vai custar muito caro ao planeta se você continuar a viver essa vida medíocre. Encarar essa realidade não será uma tarefa fácil, mas o primeiro passo para transformar a sua vida é reconhecer como as coisas realmente estão. Admitir as suas fragilidades é o começo da criação de novos caminhos. Se você faz parte do grupo de pessoas que não assumem o risco de ditar as regras do seu futuro, sabe aqueles com síndrome de deixa a vida me levar, como na letra da música do Zeca Pagodinho, você estará desperdiçando todas as oportunidades de tudo aquilo que realmente você nasceu para ser. Lembre-se de que você não pode consertar nada até admitir que há um problema. Tente ver seus erros não como falhas, mas como oportunidades e aprendizados. Possuir toda essa experiência vai ensiná-lo a fazer melhor, e na próxima vez você vai enxergar o fracasso como uma escada para subir. Transformar a sua vida requer dedicação de uma única pessoa, você mesmo. Decida o que é importante para você. Isso o ajudará a escolher seus sonhos com sabedoria e depois alcançá-los. Gerenciar sua vida é uma maneira de percorrer o caminho e ganhar as recompensas, mas é preciso ação, ação e ação. Tomar atitudes e transformar os hábitos te levarão mais longe e farão de você uma pessoa muito melhor. Pare de gastar sua vida querendo salvar o mundo. Ninguém te chamou para isso, e esse não é o seu chamado. Você só precisa resolver os seus problemas. Não tenha apego na vida que pensa que deveria ter. Não se compare com ninguém, mas crie a realidade que você quer viver. Estar na gerência da própria vida é construir os degraus de autoconfiança, autonomia e de autorresponsabilidade. E porque eu sou uma pessoa bem resolvida, resolvi ajudar você. Sou um mentor ativacional e o meu propósito de vida é fazer você sair da zona de conforto, aparentemente agradável, mas completamente destrutiva. E eu chamo isso de zona de merda. Você precisa dar o primeiro passo. Não existe uma fórmula mágica. Esse passo será importante para começar a romper os bloqueios.
Mas se a sua tendência for se lamentar, reclamar, culpar a Deus ou depositar o seu insucesso em outra pessoa, você está fazendo a pior coisa que poderia fazer em sua vida. Se prepare para ler essas verdades, pois são esses pensamentos e comportamentos que podem te levar para o fundo do poço. Deus não está no controle da sua vida. Se ele estivesse no controle, você não precisaria fazer absolutamente nada, porque ele é perfeito e se ele estivesse no controle da sua vida, ela seria perfeita.